Espírito Santo, mais uma vez, nos abençoe e conduza. Nós queremos meditar na sua palavra, especialmente no Evangelho que nós ouvimos hoje. A forma de pregar, a forma de se vestir, a forma de viver daquele homem que apareceu no deserto, depois do Rio Jordão, chamava a atenção de muita gente. Muita gente vinha para ouvir esse homem. Inclusive, quando ele começou a batizar, muita gente vinha buscar o seu batismo. Os líderes religiosos também lá, especialmente da capital de Jerusalém, também ficaram curiosos porque ouviram falar que muita gente estava indo atrás desse pregador. E aí eles enviaram mensageiros para questionar aquele homem, para perguntar quem que ele era. Quando perguntaram, em vez de primeiro dizer quem ele era, ele disse quem ele não era. Ele disse: eu não sou o Cristo. João Batista era esse homem. E é interessante que ele não fez o que muita gente fez durante a história e hoje parece mais ainda: aproveitar a fama para proveito próprio. A gente tem muitos exemplos hoje na internet, gente que às vezes por fazer uma coisa bem boba, fica famoso, né? E aí ele ganha dinheiro e se aproveita da fama. O João não. Ele não fez uma autopromoção, ele não quis ganhar vantagens ou favores com essa fama que ele estava tendo. Ele disse assim, com toda a clareza aqui do nosso texto: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas eu não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Então João Batista disse que ele era simplesmente um mensageiro, aquele que veio preparar o caminho do Cordeiro de Deus, do Messias. Ele não só disse a verdade, mas ele combateu as notícias falsas também. As falsas ideias que o povo tinha sobre quem ele era. Porque alguns acharam ele o Elias que reapareceu. E alguns acharam até que ele era o próprio Messias prometido. Não, ele disse: não sou nada disso. E ainda pregou contra o orgulho, pregou contra o pecado, falando de arrependimento e mudança de vida. São palavras que na história do mundo também não agradam muita gente. Hoje também. Quem é que gosta de ouvir arrependa-se, mude de vida? Mas é o que ele pregava. E ele podia ter falado dele mesmo, ele tinha que falar, ele podia ter dito assim: olha, a minha vinda foi profetizada lá pelo profeta Isaías, já tinha avisado que eu ia chegar, eu sou o cara. Ele podia ter dito assim: vocês sabiam que o meu nascimento foi anunciado por meu pai por um anjo? Ele podia ter dito assim em outra: vocês sabiam que Deus revelou diretamente quem é o Messias que está chegando? Veja como eu sou importante. Mas ele não fez nada disso. Ele escolheu e sabia que era a missão dele não falar de si mesmo, não apontar para si mesmo, mas apontar para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ali, naquela figura que eu vou montando para Jesus, e provavelmente depois do batismo, ou um pouco antes do batismo de Jesus. Mais adiante, em João capítulo 3, ele diz uma outra coisa, bem interessante, quando o pessoal falou assim: escuta, João, os teus discípulos estão deixando você, estão indo atrás de Jesus. E aí? Ele falou assim: não tem problema, convém que ele cresça e eu diminua.
Amém? Que Jesus cresça e eu diminuo. Quem é você? O João soube responder essa pergunta com muita clareza, muita humildade, muita convicção. E hoje, como é que você responde? Como é que a gente responde? Como você responde se alguém perguntar quem é você? Uma coisa que eu comentei esses dias, até foi sexta-feira, no estudo bíblico, quem tem Facebook, né? Lá tem um lugar que você pode colocar onde você mora, onde você nasceu, o que você faz, e pode pôr também uma descrição. E aí a gente vê que muita gente não põe nada sobre a sua fé. Não coloca lá, sou cristão luterano, ou sou cristão batista, não sei lá o que, né? Muita gente não coloca isso. E talvez muita gente não vá perguntar para vocês, para mim, diretamente, quem nós somos em relação à nossa fé. E aí, é mais importante ainda a gente fazer uma avaliação, uma autocrítica, para analisar a vida da gente, e pensar assim, bom, já que quase ninguém pergunta qual é a minha fé, ou assim, qual é a sua religião, qual é a sua igreja, já que ninguém pergunta, será que as pessoas sem perguntarem percebem quem sou eu? Ou será que a minha vida muitas vezes não é tão parecida com os descrentes, que as pessoas não percebem diferença na minha maneira de falar, na minha maneira de agir, na minha maneira de reagir às situações da vida, na minha maneira de viver no mundo? Será que às vezes ninguém percebe quem eu sou porque eu não demonstro isso? João, para mostrar para as pessoas quem elas eram, quem elas deveriam ser, dizia assim: arrependam-se. O que é se arrepender? Hoje também é uma das palavras, hoje, às vezes as pessoas não sabem bem o significado. Arrepender-se não é só sentir uma tristeza, porque eu fiz alguma coisa de errado. É muito mais do que isso. O arrependimento cristão é muito mais profundo. É a gente olhar para a nossa vida com os 10 mandamentos aqui do lado, como espelho, lembra? A lei de Deus é um espelho. Começar a analisar como é que eu estou vivendo em relação a esses mandamentos. E aí reconhecer que muitas vezes a gente não vive como quem crê em Jesus. Muitas vezes a gente vive como quem não conhece Jesus. E aí, percebendo isso, vem a tristeza. E junto com a tristeza, então, vem suplicar o perdão de Jesus. E aí, a palavra arrependimento em si, em grego é metanoia. Metanoia quer dizer, mude a sua mente, mude a sua atitude. Então, pedir perdão, Deus, agora ajuda eu a mudar de atitude. Para então fazer a mesma coisa de novo. Então, eu me arrependo, eu peço perdão e eu peço que o Espírito Santo mude a gente, corrija a gente, guie o nosso pensar, falar e viver. Hoje, na confissão dos pecados, a gente falou isso, vocês lembram? Quando eu pergunto, vocês estão arrependidos e querem, com o auxílio de Deus, o Espírito Santo, corrigir a vossa vida? É isso. Então, quem é você? Meus irmãos, nós vivemos no meio hoje de uma, vamos dizer assim, uma confusão religiosa. Eu vi um vídeo ontem ainda, não sei se ele é atual ou não, mas falava assim que só de igreja evangélica no Brasil hoje tem quase 50 mil de nome diferente. Então, no meio de tanta religião, seja evangélica, seja não evangélica, é cada vez mais importante a gente saber dizer quem a gente é. Saber explicar a esperança que está em nós. E a gente ensinar uns para os outros, como ovelhas de Jesus, como a gente confessa fé nas várias
vocações diárias que nós temos, né, no trabalho, na família, assim por diante. Como a gente confessa a fé com os recursos, os meios e as oportunidades que Deus dá para nós hoje, em 2023. Por isso que, por exemplo, de sexta a gente fez aqui no último estudo do bem, a gente faz esses estudos. É mais uma maneira de a gente aprender como lidar com esse tempo. Quem é você? A resposta que a gente tem que dar para as pessoas, meus irmãos, ela não é nada complicada. Não precisa ser um grande discurso. A resposta é bem simples. Você e eu somos pecadores perdidos, condenados, que foram resgatados da morte do inferno pelo sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, nosso único e verdadeiro Salvador. Sangue derramado na cruz por todos nós. Somos pecadores benditos, bem-aventurados, porque nós já recebemos o perdão, mas nós temos o ensino puro e claro do Evangelho. Nós temos o batismo e a Santa Ceia, como Jesus ensinou na sua palavra. Nós temos a pregação da palavra abundante de Deus. Nós somos pecadores, meus irmãos abençoados, porque nós temos a nossa mão as sãs doutrinas bíblicas claramente explicadas e aplicadas para dentro da gente onde? Vocês sabem onde? Em primeiro lugar, na própria Bíblia. E hoje a gente pode ter até um celular, né? Mas a gente tem a doutrina bíblica não só explicada, mas aplicada à vida. Nos 5 minutos com Jesus, no Castelo Forte, naquele livrinho que a maioria de nós estudou, que muitas vezes a gente guarda e não usa mais, Catecismo Menor. E assim muitos outros livros, músicas, revistas, e tudo isso não é só para conhecimento, meus irmãos, mas é para crescimento na fé. E é para aprender através desses materiais como eu dou testemunho do que eu creio. E como eu vou combater os erros e as doutrinas falsas que cada vez mais estão desviando as pessoas do único e verdadeiro Salvador Jesus. São duas coisas que a Bíblia ensina a gente fazer: dar testemunho do que é certo e combater o que é errado. Se eu não combato o que é errado, tem gente que vai cair no erro, e às vezes porque eu não avisei. Quem é você? Você, meu irmão, minha irmã, é alguém que, por causa do amor de Deus revelado em Jesus, você e eu, pode dizer o que a gente ouviu hoje nas outras leituras. Olha só: tenho grande alegria no meu Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque Ele me cobriu de vestes de salvação, e Ele me envolveu com um manto de justiça. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Nós podemos dizer isso, e tem alegria verdadeira, porque Deus nos cobriu a sua salvação, fez grandes coisas por mim. Os irmãos, pela salvação que a gente recebe em Jesus, a gente vive alegre, mesmo no meio das dificuldades e problemas. E vivendo como Deus nos ensina e espera de nós. Aí o que vai acontecer? As pessoas vão perguntar para você, para mim, direta ou indiretamente, eles vão perguntar: quem é você? Por que você é assim? Por que você é diferente dos outros? E aí nós podemos responder com muita humildade, como fez João Batista, né? Eu sou um pecador como você, mas eu sou um pecador perdoado, salvo de Jesus. Eu sou uma pessoa nova, eu sou uma pessoa livre e feliz em Cristo Jesus. Agora, é bom sempre, né, a gente saber na prática como é que Deus quer que a gente viva nessa alegria, como é que Deus quer que a gente viva nessa fé. Como é que a gente vai fazer as coisas para dar um bom testemunho, chamar a atenção das pessoas não para nós, mas para Jesus na nossa vida.
E aí Paulo, na carta de hoje, dá algumas orientações. Eu vou ler de novo, é bem curtinho, mas olha quanta coisa prática ele diz aí nessas poucas linhas. Ó. Estejam sempre alegres, orem sem cessar. Em tudo, deem graças, eles agradeçam sempre, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito. Quer dizer, não vamos apagar o Espírito Santo em nós. Não desprezem as profecias. Profecias é um sinônimo de palavra de Deus. Examinem todas as coisas. Retenham o que é bom. Então, o que você vai ouvir, o que você vai ler, o que você vai assistir, examina tudo. E tenha um filtro para guardar o que é bom. Abstenham-se de toda forma de mal. Não pratique nenhum tipo de mal. Aí é só lembrar os mandamentos. O que é mal? Mal é deixar Deus de lado. Mal é não ir à casa do Senhor. Mal é desprezar a palavra de Deus. Mal é não honrar e obedecer aos pais e autoridades. Mal é não matar, não fazer mal no próximo do seu corpo. Mal é não viver na imoralidade sexual. Mal é não ser desonesto, nem roubar nada de ninguém. Mal é não fazer fofoca, nem ouvir fofoca, e não espalhar falsas notícias. E mal é não querer nada que não seja seu, não ser delicioso. E aí disso, muitas outras coisas é fazer o mal. Eles não façam isso. Vivam pelo Espírito Santo. Ele termina dizendo assim: o mesmo Deus da paz o santifica em tudo. Quem é que vai ajudar a gente a fazer isso? Deus da paz. Que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu sozinho não consigo ser irrepreensível, sem mancha, íntegro, não consigo. Por isso que Paulo fala que Deus da paz mantenha vocês. Assim, eu preciso de Deus, a gente precisa de Deus para isso. E aí ele diz, porque Ele é fiel e Ele fará isso em vocês. Então, meus irmãos, essa pergunta, quem é você? Esse tempo de advento é uma época muito boa para a gente pensar nisso. Quem sou eu? É uma época especial para a gente lembrar quem a gente é. E dizer isso com humildade, com convicção, às pessoas que Deus colocar no nosso caminho, na nossa vida. A primeira pessoa que Deus coloca no nosso caminho é nossa esposa, nosso marido, depois nossos filhos. E aí vai, vizinhos, amigos, assim por diante. E aí, eu vou pedir para vocês lerem junto. E quando alguém perguntar para vocês quem é você, é só dizer isso aí. Vocês podem dizer com as suas palavras. Vamos lá? Eu sou um pecador que foi salvo, pois creio e vivo em Cristo, que é fiel, que me perdoa a cada dia, que sempre vai me dar seu amor, a vida verdadeira e a salvação eterna. Então, meus irmãos, quando alguém perguntar quem é você, como eu disse, não precisa fazer grandes discursos. Fala assim: olha, eu sou pecador, perdoado, eu vivo em Cristo. Eu sou pecador, mas Ele é fiel. Ele sempre me dá a vida verdadeira e a salvação eterna. Então, quem é você? Eu e você somos aqueles que somos João Batista de hoje. A gente foi chamado para dar testemunho da verdadeira luz que é Jesus, que veio iluminar toda a humanidade do seu perdão, a sua vida e a sua salvação. Meus irmãos, que nós, enraizados e confirmados no amor de Cristo, na sua ação amorosa por cada um de nós possamos continuar recebendo o perdão dele, especialmente aqui na sua casa, compartilhando esse perdão, compartilhando vida e salvação para todos, com coragem, com ânimo, com alegria, sabendo que o Espírito Santo está com a gente, vai nos guiar e vai nos ajudar. Vamos fazer isso com a mesma clareza e convicção que João Batista teve. Fazer o que ele fez. Não apontar o pastor tal, o profeta tal, ou para mim mesmo. Apontar para as pessoas
para Jesus. Dizer, olha, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o meu amado Salvador. Ele quer ser seu Salvador também. Quem é você? Fique bem claro quem é você. Você é alguém que Deus ama. Através de você, Ele quer levar uma